Planeta SPM está de volta conversando com o teólogo Padre Beto, agora sobre a Igreja Católica e a possível reforma de seus dogmas ao longo do tempo. Bom, Beto, antes de começar as nossas perguntas desse bloco, eu gostaria que a gente assistisse um rápido vídeo que mostra um pouco da opinião das pessoas sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos lá. Eu acho que pensando dentro da igreja é uma visão vanguardista, mas de qualquer forma está alinhado com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, no fim, você só está começando a entender melhor as pessoas, como elas vivem e será que se Deus é tão contra isso assim? Eu acho que ele está sendo radical a formação dele, porque se ele prega os critérios da Igreja Católica, ele está indo contra o que ele prega. Questionar as coisas sempre é bom, não é sempre seguir uma linha reta e nunca questionar, sempre fazer as coisas que te mandam nunca faz bem. Concordo com ele, porque eu acho que está tendo mudanças que já deveriam ter acontecido e o que a Igreja Católica mais prega é o amor. E eu acho que esse conceito está mudando. Tem que ter uma adequação à realidade atual, a gente tem que se modernizar. Por exemplo, na minha profissão, a psicologia é uma profissão muito tradicional também, estava discutindo isso ontem até, mas a gente tem que se modernizar, a gente tem que se atualizar e acompanhar a sociedade conforme ela anda. Bom, Beto, depois da gente assistir esse vídeo, a única pergunta que eu poderia te fazer é qual é a sua opinião sobre esse assunto que, enfim, é um tabu aí, né? Tipo, que se precisa reformar a Igreja Católica ou não, o que você acha sobre isso? Eu vou além. Eu acho que a Igreja ela não deveria caminhar se reformando para acompanhar os tempos. A Igreja deveria estar além dos tempos. Por quê? Porque se ela segue uma figura chamada Jesus Cristo, se você analisar Jesus, ele é um ser vanguardista, ele é um ser que está muito além do seu tempo. Eu vou dar só um exemplo para você. Ele vive numa sociedade onde a mulher ela é uma segunda raça. A mulher não podia conversar com o homem em praça pública e principalmente sobre Deus. Deus não é tema para a mulher. Jesus senta no poço de Jacó e vai conversar com a samaritana de igual para igual. Não é? Então ele recebe as mulheres, ele recebe os chamados pecadores da época, os mal falados, não é? As prostitutas, enfim, ele está muito além da sua época e se a igreja quer seguir esse Jesus, ela tem que ir além da sua época, ou seja, ela tem que pensar além dos horizontes. Então eu acho que nem é questão dela se reformar. A igreja deveria ser uma força ética na sociedade para que a sociedade se tornasse realmente essa utopia que a gente sonha, uma sociedade sem classes sociais, uma sociedade onde todos possam viver de riquezas, uma sociedade onde todos possam ter educação, saúde, moradia, enfim. Todos são filhos de Deus e deveriam viver como filhos de Deus. Se a igreja deseja isso, ela tem que ir além do seu tempo. Bom, e aproveitando que a gente está falando desses dogmas, enfim, qual é a sua opinião sobre o aborto? É uma pergunta que a gente acabou de receber no nosso Facebook. Quem fez foi a Mariana Branco. Olha, eu sou a favor do aborto antes da formação do córtex cerebral. Eu acho que não sou contra a pílula do dia seguinte, por exemplo, métodos abortivos, não é? Eu acho que desde que o córtex cerebral não esteja formado, não é? Nós temos ali um processo biológico em andamento e, portanto, um aborto é possível. E é tranquilo. Não é? Depois, os outros casos, eu sou a favor da legalização do aborto, porque aí é uma opinião pessoal. Não é? Eu acho que uma pessoa que sofreu um estupro, como é legalizado no Brasil, ou então o caso da criança anencefálica, não é? Aí eu sou a favor também, porque não há uma formação de um córtex cerebral. Não é? Enfim, um ser sem consciência, né? Eu não vejo o porquê dele ser gestado. Não é? Então, eu sou a favor do aborto até a formação do córtex cerebral e eu acho que o aborto tem que ser legalizado para que se evite esses abortos clandestinos que acontecem por aí. E me diz uma coisa, existem várias polêmicas que envolvem a Igreja Católica hoje em dia, né? Desde pedofilia, esses pensamentos mais conservadores.
E desde a entrada do Papa Francisco, muitos católicos acham que ele vai poder ser um revolucionário na instituição, que ele vai poder mudar várias coisas lá dentro. Você acha que ele vai conseguir acabar com a corrupção? Você acha que ele é realmente esse revolucionário que estava todo mundo esperando? Eu acho que é muito difícil. Eu não acho que ele seja um revolucionário. Eu acho que ele é um homem lúcido, um jesuíta. Jesuíta geralmente é uma pessoa bastante lúcida, pé no chão. Ele está vendo que é preciso mudança, acontecer mudança na estrutura da igreja, mas ele enfrenta um rebanho construído por um papado muito longo, que foi o papado de João Paulo II, e que é um rebanho extremamente moralista, conservador e falso moralista. Não é? Nós temos hoje, por exemplo, um clero na Igreja Católica que eu diria para você, com toda a franqueza, 75%, eu acho que chutando baixo, são gays, são homossexuais. Não é? 75% do clero, praticamente. Não é? E eu estou chutando baixo. Mas é um clero que reproduz um discurso contra a homossexualidade. Não é? Mas boa parte desse clero homossexual não vive no celibato. Não é? Vive a sua sexualidade, não é? Nos bastidores. Então, você tem assim uma igreja muito difícil de lidar, com diversos problemas. Não é? E eu acho que o Papa ele vai ter assim grande dificuldade em fazer isso. E ele sabe disso. Sim. Bom, Beto, muito obrigada.